Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Esse é o tema de hoje. Está em Lucas capítulo 9, de 22 até o 25. Ele acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Em seguida, dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida por amor a mim, irá salvá-la. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder-se a si mesmo e se causa a sua própria ruína? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado. Isaías capítulo 53 vai falar na Sexta-feira Santa. Era desprezado. Isaías 53, versículo 3. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentados nos sofrimentos, como aqueles que diante dos quais cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Uma das maiores doenças hoje, meus irmãos, minhas irmãs, que levam as pessoas, principalmente de dentro das nossas casas, para os hospitais, se chama rejeição. Às vezes a pessoa está aí do seu lado e ela parece transparente. Quantas senhoras, quantos senhores de idade nos falam: às vezes eu acho que eu sou invisível na minha casa. Às vezes eu acho que eu estou morto porque ninguém me escuta. Eu falo uma coisa e ninguém me escuta. Então, meus irmãos, Jesus ele diz aqui: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado. É necessário que ele seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Se nós quisermos ressuscitar um dia com Cristo, nós temos que passar pela rejeição, pela cruz. Não existe uma cruz sem Cristo, um Cristo sem cruz, como dizia Padre Maurício. Então, aqui diz: dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É renúncia, meus irmãos e minhas irmãs. Nós precisamos renunciar a nós mesmos, às nossas próprias vontades, aos nossos pecados, se nós queremos seguir Jesus. Ou é tudo ou nada, ou vai ou racha. Morno, ou é quente ou é frio. Morno é vômito, diz em Apocalipse. E aqui continua: porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor a mim irá salvá-la. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sempre digo isso para as pessoas. Na vida, se você quiser ter um casamento, viver em um casamento, é preferível você às vezes perder do que ganhar. Nem sempre é compreendido essas pessoas que falam isso. Em um relacionamento, em uma amizade, um problema com o vizinho,
É preciso, às vezes, você perder para você ganhar, para você viver bem. E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vir perder a si mesmo por causa da sua própria ruína? Quantas pessoas, acham que o dinheiro no banco, a conta alta, o seu status, as suas empresas, o meu ter, o que adianta? Isso tudo vai ficar. Você pode olhar nas catatumbas dos cemitérios, não tem nenhum cofre, nenhuma garagem ali do carro importado, nenhum cofre para colocar. Às vezes os bens materiais que essa pessoa teve lá no seu próprio velório já estão brigando, aquela parte da casa é minha, aquele dinheiro do banco é meu. Aquela briga. Então, claro que nós temos que ter sim o dinheiro para poder pagar as nossas dívidas, mas o dinheiro não precisa ser o primeiro lugar na nossa vida. Quem precisa ser o primeiro lugar na nossa vida é Jesus Cristo. Se alguém se envergonhar, aí continua o Evangelho, mas o primeiro convite de Jesus é permanecer nele e na sua palavra. Entrar e não sair. Permanecer diante de tantas situações, diante do sofrimento, permanece. Entra e não sai. O Evangelho é uma estrada, é um lugar para estar e não para passear. Nós não viemos aqui, para brincar de Evangelho. Sério? É sério? Quando nós falamos de conversão, também nós estamos falando para nós. Todos nós aqui do programa Tempo de Recomeçar. Então, em cada situação de nossa vida, nós vivemos essa escolha: ficar ou sair do Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós permanecemos e seguimos, adquirimos o conhecimento da verdade que nos liberta. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Isso mesmo. Se Jesus nos libertar, você vai lá em Atos, ontem eu até falei sobre isso, Atos 16, quando Paulo e Silas estavam presos, eles cantavam, eles louvavam a Deus, e as algemas de todos se abriram. O próprio carcereiro quis se matar, porque naquela época, quando fugia um preso, quem morria era o carcereiro. Paulo e Silas gritaram: não faças nenhum mal, porque estamos aqui. O que devo então fazer para me salvar? Talvez essa é a sua pergunta. O que você deve então fazer para salvar a sua família, salvar o seu filho, salvar a sua vida, salvar a sua filha, salvar os seus pais, salvar aquela pessoa? Crer no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua família. Só Ele que nos liberta. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Só Ele que liberta o seu filho da drogadição. Precisa dos medicamentos? Sim. Mas é preciso nós fazermos a nossa parte. Procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Jesus, tende piedade de mim. Convido você hoje a rezar esse terço. Se chama o terço da libertação. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus tem de piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus tem de piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Jesus tem de piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor.
paz e bem.